Capítulo 860, A Labarda Sanguinária da Grande Desolação. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. O chamado corpo espiritual do atributo trovão, corpo espiritual do atributo fogo e corpo espiritual do atributo água, na verdade não eram físicos especiais, mas sim o que alguns gênios eram chamados quando tinham um talento extremamente alto em um dos 5 elementos principais. Com relação ao físico deles, eles não eram tão diferentes de alguém comum. Quanto ao corpo da Santa Fênix Ancestral, isso era completamente diferente. Esse era um corpo divino que outrora existiu no continente da queda do céu durante os tempos antigos. Embora a história do continente da queda do céu de 100.000 anos atrás estivesse ainda obscura, ainda havia alguns gloriosos clãs familiares com um longo legado que conseguiram obter alguns pergaminhos de jade em ruínas ou pedras esculpidas nos tempos antigos e conseguiram assim pequenas informações sobre a situação naquela época. De acordo com os registros disponíveis, no continente da queda do céu de 100.000 anos atrás, foi quando os senhores da guerra e os rivais crescendo juntos, com inúmeros heróis inigualáveis, enchendo a terra. O chamado corpo da Santa Fênix Ancestral era um físico que vinha de um clã familiar especial. Em termos de compreensão do conceito do fogo, eles superavam em muito todo o mundo no continente. Eles também podiam convocar o fantasma de uma fênix em chamas e outros milagres como os quais Li Ming estava fazendo no momento. Claro, ninguém poderia dizer se essas histórias eram verdadeiras ou falsas e apenas um pequeno número dos presentes ouvira essas lendas. Simplesmente não havia ninguém que pudesse confirmar que o físico de Li Ming era o corpo da Santa Fênix Ancestral. Mas, sem dúvida, definitivamente havia algo de especial no físico de Li Ming, do contrário teria sido impossível para ele exibir uma energia tão aterradora. Originalmente ninguém pensava que Li Ming tinha um corpo divino ou uma linhagem divina e ele sempre seria prejudicado por causa disso. Mas agora parecia que Li Ming não só possuía um corpo divino, mas esse físico especial era ainda superior ao Dante a extremo violeta. Caso contrário, uma vez que os cultivos de Li Ming e Situ Yaoyui foram separados por tantas etapas, como poderia a gaiola da escuridão ter sido destruída por Li Ming? Essa era a personificação da disparidade física. Todos os outros jovens heróis de elite não puderam deixar de ser afetados emocionalmente. Um talento monstruoso, oportunidades de sorte que desafiavam os céus e agora ele até tinha um corpo divino. Como qualquer outro herói desta época ainda poderia ser um talento na frente dele. A lava jorrava e caía no céu. Dentro do lago de lava, ainda havia algumas rochas que ainda não tinham derretido completamente. Estas rochas continham certos tipos de minerais que os faziam com que a temperatura necessária para a fusão fosse muito maior. Li Ming estava em uma dessas rochas chamuscadas, apoiando-se em sua lança. Porque ele havia queimado o sangue da Fênix Ancestral agora, ele consumiu uma enorme quantidade de verdadeira essência. Mesmo com sua resistência à energia, ele ainda sentia um pouco difícil de suportar. Bang! 5 milhas à frente de Li Ming, o lago de lava de repente explodiu. Situ Yaoyui saiu correndo, totalmente suja. Naquele confronto agora, ela havia enfrentado diretamente o fantasma da Fênix em chamas que havia saído do corpo de Li Ming, e teve que gastar um pouco de sua essência de sangue para usar seu ataque mais forte, última lua demoníaca nos seus. Mesmo assim, ela havia sido abalada e ferida pelas ondas de choque de energia. Quando isso foi acoplado com sua gaiola da escuridão sendo destruída pelas grandes ondas de chamas, fazendo-a sofrer uma séria reação e agora seus ferimentos se tornaram muito piores. Quando ela tinha caído na lava formada, sua verdadeira essência protetora era como uma vela ao vento, quase desaparecendo. Seus cabelos e roupas tinham sido inflamados pela lava e queimados. Lilanja. Situ Yaoyui olhou para Li Ming, seus olhos brilhantes reluzindo. Desde que ela nasceu, ela nunca havia experimentado uma batalha tão difícil antes. O domínio extremo violeta e o gaiola da escuridão haviam sido quebrados e ela ficou gravemente ferida. Em termos de espírito de batalha e velocidade, ela era inferior para começar. Do que ela se orgulhava era do seu entendimento sobre o conceito da escuridão, assim como seu Dante a extremo violeta.
Mas quando comparado com Li Ming, seu conceito da escuridão foi quebrado pelo conceito do fogo de Li Ming, e seu domínio extremo violeta era inferior aos dois campos de força de Li Ming. Embora ela tivesse uma variação no seu Dantian, Li Ming tinha um corpo divino ainda mais formidável. Não houve necessidade de comparar seus outros aspectos. Cada domínio em que ela se destacava fora derrotado um por um e sob a mão de Li Ming. Seu temperamento, uma vez arrogante, já havia perdido todo o seu apoio. Situ Yaoyue rangeu os dentes e apontou a lança para a testa de Li Ming. Desde que a luta chegou a esse ponto, ela não podia mais recuar. Ela também tinha visto que Li Ming tinha consumido uma enorme quantidade de energia agora mesmo quando ele usou essa técnica secreta de seu corpo divino. Se continuassem a lutar, ainda era incerto quem venceria e quem perderia. Vosh! De repente, uma luz violenta e selvagem atingiu os céus. Toda a lava fluindo sob os pés de Situ Yaoyue congelou, transformando-se em rocha vulcânica negra. Uma forte energia infernal se dissipou no ar, fazendo com que todos os artistas marciais presentes sentissem seus batimentos cardíacos se acelerando devido ao medo. Havia até alguns que achavam difícil respirar. Agora mesmo, era como se Situ Yaoyue abrisse uma antiga caixa demoníaca lacrada, liberando um antigo espírito demoníaco. Isso é, as pupilas de Li Ming se encolheram. Nas mãos de Situ Yaoyue, havia na verdade uma alabarda de guerra vermelha. Esta alabarda tinha 10 pés de comprimento e o cano era tão grosso quanto um braço. Inúmeras runas estavam escritas sobre ele. Na ponta longa da alabarda, havia uma cruel gravura demoníaca. Sua expressão era feroz e medonha, natural até o ponto em que parecia que saltaria. Todos aqueles que olhavam para ele não podiam deixar de sentir suas almas tremendo de medo. Com o delicado corpo de Situ Yaoyue segurando esta alabarda maciça e grossa deixou um imenso impacto visual em todos os presentes. Isso é ponto. Os olhos de Li Ming se arregalaram. Essa é a alabarda sanguinária da grande desolação. Essa é a arma que o Imperador Demônio usou uma vez. Estava inesperadamente nas mãos do Reino Divino de Azura. Li Ming respirou fundo. Pensando nisso, isso não foi muito surpreendente. O Reino Divino de Azura era uma super terra santa com uma herança de 10.000 anos. Seu passado era imensamente profundo. Uma vez que eles tinham a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, também era natural que eles pudessem obter a alabarda sanguinária da grande desolação. Li Ming estava extremamente familiarizado com a alabarda sanguinária da grande desolação. Voltando ao banquete de aniversário do reverendo mestre Tianguang, Li Ming lutou contra Lei Mubai e a arma que ele usou tinha sido uma réplica da alabarda sanguinária da grande desolação. Depois disso, Lei Mubai havia morrido sob as mãos de Li Ming e essa réplica se tornou propriedade de Li Ming. Então Li Ming tinha ido ao campo de batalha do Mar do Sul para praticar a arte da alabarda da grande desolação e usar essa alabarda por um longo tempo. Essa também era a razão pela qual ele tentou andar no caminho do abate. Mas depois, ele descobriu que ele não tinha muito talento no caminho no abate, assim ele não usou mais a alabarda e voltou a utilizar a sua lança. A alabarda e a lança eram armas semelhantes de hastes. Li Ming praticava artes marciais há muitos anos e, naturalmente, tinha um profundo conhecimento desses dois tipos de armas. Enquanto ele olhava para a alabarda sanguinária da grande desolação nas mãos de Situ Yaoyue, ele podia sentir uma energia maligno demoníaco vindo dela. Isso foi realmente uma arma azarada e sinistra. Tesouro de grau santo, também a alabarda tem uma energia demoníaca maligna que faz com que ela se esteja acima de um tesouro de grau santo comum. Li Ming imediatamente julgou. A alabarda sanguinária da grande desolação era obviamente a última carta que Situ Yaoyue havia escondido. No final ela ainda teve que usar na barco velocidade divina. Situ Yaotian começou a sacudir a cabeça devagar. Quando ele deu a alabarda sanguinária da grande desolação a Situ Yaoyue, ele insistiu para que ela nunca a usasse até que ela fosse forçada a mostrar esse seu último recurso. E agora chegará a hora de ela mostrar aquela alabarda. A alabarda sanguinária da grande desolação era um tesouro perigoso e desolado.
Depois que o imperador demônio voou para o reino dos deuses dezenas de milhares de anos atrás, a alabarda sanguinária da grande desolação mudou de mãos várias vezes. Com isso, alguém poderia ser chamado de um personagem que agita a terra e que impressiona o mundo. No entanto, escrito nos registros antigos, mostrava que as potências no nível imperador que manejavam a alabarda sanguinária da grande desolação haviam morrido de forma horrível e antinatural. Até com os anciãos supremos do reino mar divino acontecia a mesma coisa. Pode-se dizer que eles tinham um destino insuficiente e, portanto, foram mortos pela maldição que havia na alabarda sanguinária da grande desolação. Houve até um caso, há 1000 anos, disso ocorrendo. O grande imperador do submundo também obtivera a alabarda sanguinária da grande desolação e ele acabou morrendo miseravelmente quando várias potências no nível imperador juntaram forças para exterminá-lo. Na época, Situa-Utian participara do cerco da cidade do imperador do demônio silencioso e a alabarda sanguinária da grande desolação havia sido obtida pelo reino divino de Azura. Por esta alabarda sanguinária da grande desolação, o reino divino de Azura teve que desistir de muitas outras coisas. Depois que Situa-Utian obteve a alabarda sanguinária da grande desolação, ele não a usou. Em vez disso, ele a selou e a suprimiu profundamente dentro do reino dimensional do reino divino de Azura. A história agourenta e azarada da alabarda sanguinária da grande desolação foi bem documentada. Até uma potência que estava perto de ser a mais alta sob os céus, como o grande imperador do submundo, ainda havia morrido por causa de sua maldição. Situa-Utian certamente não achava que ele era mais forte que o grande imperador do submundo, assim ele não usou essa arma durante os 1000 anos inteiros. Mesmo quando ele deu esta alabarda para Situa-Ui, ele ainda selou a maior parte da força da alabarda sanguinária da grande desolação. Isso era apenas como as coisas funcionavam. Situa-Utian contara-lhe repetidas vezes apenas para usar essa arma como último recurso, temendo que ela não fosse capaz de resistir à maldição da alabarda sanguinária da grande desolação. Então é a alabarda sanguinária da grande desolação. O reino divino de Azura não está realmente segurando nada. Ei, Situa-Utian não é um idiota ousado. Ele sempre foi extremamente cuidadoso. A maior parte da força desta alabarda sanguinária da grande desolação deve ter sido selada. Situa-Ui ainda deve ser capaz de suportar isso. Mesmo assim, embora essa garota não morra para a maldição, seu destino certamente será afetado. Isso não é uma bênção para ela. Em um barco espiritual, 2 anciãos supremos do reino mar divino estavam casualmente conversando um com o outro. A alabarda sanguinária da grande desolação era extremamente famosa. Muitos dos famosos anciãos de seitas presentes certamente reconheceram essa alabarda ameaçadora. Durante essas dezenas de milhares de anos passados, ele havia bebido incontáveis quantidades de sangue, inclusive até mesmo dos anciãos supremos do reino mar divino. As lendas disseram que esta alabarda ameaçadora só precisava ser balançada casualmente para poder esmagar uma montanha. Não foi exagero dizer que esta era a maior arma ameaçadora do mundo. Pensar que a alabarda sanguinária da grande desolação, esta batalha entre as potências mais fortes de destruição da vida é verdadeiramente cheia de caminhos e reviravoltas sinuosas, com eventos surpreendentes acontecendo de novo e de novo. Eu pensei que Lin Lanjan tinha a vantagem, mas agora que Situa-Ui trouxe a alabarda sanguinária da grande desolação, não tenho ideia do que vai acontecer. Lin Lanjan está em perigo. Aquela alabarda sinistra é tão pesada quanto uma montanha. Um mero arranhão ou batida seria suficiente para esmagar alguém até a morte. Se você atacar com ela em suas mãos, destruiria montanhas, deixando de lado quando é usada junto com verdadeira essência. Eu me pergunto como Lin Lanjan irá bloqueá-lo. Ele pode ser capaz de evitá-la e ganhar com a velocidade. A velocidade de Lin Lanjan é chamada a mais alta abaixo do reino mar divino. Ele ainda pode lutar. O ancião de uma seita disse pensativamente. Situa-Ui agarrou a alabarda sanguinária da grande desolação e ficou orgulhosa e arrogante sobre sua ilha no mar de lava. Lin Lanjan, esta é a arma mais ameaçadora do mundo. Hoje vou sacrificar seu sangue para ela. Enquanto ela falava, ela avançou.
Ela empunhava a alabarda sanguinária da grande desolação ó para baixo como uma avalanche em queda. O rosto de Li Ming ficou solene e frio. Ele ergueu sua lança longa uniformemente e zombou. A alabarda sanguinária da grande desolação ó pode ser chamada a maior arma ameaçadora do mundo, mas o quanto de sua força você poderia exibir? Então venha e experimente. Conheça o meu movimento. Situ Yaoyui disse enquanto esmagava com a alabarda em direção a Li Ming. A alabarda sanguinária da grande desolação era incomparavelmente pesada. Situ Yaoyui teve que gastar toda a sua verdadeira essência para movê-la, sem ter qualquer sobra para usar habilidades marciais. Mas nada disso importava. O poder absoluto poderia quebrar todas as técnicas. Apenas empunhar a alabarda sanguinária da grande desolação ó poderia ser considerada sua habilidade marcial mais forte. Este simples ataque atingiu Li Ming. Neste momento, era como se uma montanha estivesse caindo sobre ele. As pupilas de Li Ming se encolheram. Os 8 portões internos escondidos se abriram. A força do deus Heregé entrou em erupção. Ele abriu bem os pés e abaixou a cintura, transmitindo força através de sua espinha. Com o apoio do portão do limite, 1.500.000 jins irromperam com sua lança vermelha. Para encontrar a lança com a alabarda, todos os artistas marciais presentes olhavam com os olhos arregalados, estupefatos com o que estavam vendo. Até mesmo os anciãos supremos do reino mar divino ficaram surpresos. Ele queria resistir de frente à alabarda sanguinária da grande desolação ó. Dão-lhe. A lança e a alabarda se cruzaram. Um som explosivo ecoou pelas nuvens e quebrou as pedras, soando como um trovão nos ouvidos de todos e fazendo seus corações sentirem como se eles tivessem desmaiado. A rocha vermelha embaixo dos pés de Li Ming se rompeu instantaneamente e uma enorme onda de choque fez com que a lava abaixo dele surgisse no ar, formando um tsunami de lava que tinha centenas de pés de altura, impactando diretamente no horizonte. Li Ming segurou sua lança com as 2 mãos. Por causa da imensa pressão, a lança tinha se curvado como uma lua crescente. No entanto, ele realmente tinha sido capaz de bloquear frontalmente o ataque da alabarda sanguinária da grande desolação ó. Do outro lado da alabarda sanguinária da grande desolação ó, o lindo rosto de Situ Yaoyui estava retorcido, os olhos arregalados, incrédulos e estupefatos.